Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 56 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, é dia 23 de outubro de 2023 e acabámos de passar pela terceira eliminatória da Taça de Portugal. Foi por isso mesmo um fim de semana relativamente diferente, tanto aqui no meu canal de YouTube como também no meu Substack, em tadeia.substack.com. E porquê? Porque não houve as edições habituais do Futebol de Verdade Flash. O Futebol de Verdade Flash é aquele programa de cerca de 15 minutos que eu faço sempre no final dos jogos de Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting. Decidi neste fim de semana, uma vez que íamos ter com certeza jogos pouco competitivos, jogos em que os candidatos iam apresentar formações muito alternativas, e até podia ser essa uma razão para fazer Futebol de Verdade Flash, mas também senti que precisava de fazer aqui uma pausa e, portanto, neste fim de semana não houve as 4 edições habituais do Futebol de Verdade Flash, houve, isso sim, uma edição de comentário à terceira eliminatória da Taça de Portugal, que foi feita ontem à noite e enviada ontem à noite para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Receberam logo ontem à noite. Quem não é subscritor premium, quem opta por ter apenas a subscrição gratuita ou não ser subscritor de todo, pode na mesma ver essa edição do Futebol de Verdade Flash, porque ela vai ser reposta aqui no final desta edição regular do Futebol de Verdade de hoje, segunda-feira. E nela passei com um bocadinho mais de detalhe pelos jogos Lusitânia dos Açores, Benfica, Vilar de Perdizes, Futebol Clube do Porto e Olivais e Moscavide, Sporting. Já não fui ao Rebordosa Sporting Clube Braga, porque já foi na última quinta-feira e, portanto, já não vinha assim tanto a propósito. Portanto, já sabe, se é isso que o motiva, se é isso que o traz por cá, é só ficar por aí, porque no final desta emissão, que vai ter Q&A, vai ter resposta a 2 perguntas, como sempre, 2 perguntas que foram deixadas por vocês. Vamos ter, então, a reposição da edição normal do Futebol de Verdade Flash deste fim de semana, que foi entregue ontem aos subscritores premium do meu Substack. Para já, antes de passar à resposta às vossas perguntas, ao Q&A de hoje, deixem-me só ainda deixar-vos aqui mais uma referência. É que, como sempre, no meu Substack, em tadeia.substack.com, houve leitura de fim de semana, houve um artigo desenvolvido, uma feature story, deste fim de semana, foi sobre a situação que está a ser vivida pelo Ajax. O Ajax é, neste momento, penúltimo do campeonato dos Países Baixos, da Holanda, da Eredivisie. Perdeu com o último neste fim de semana, que era o FC Utrecht, e por isso mesmo foi ultrapassado pelo Utrecht. Já só está à frente do Volendam, mas para ficarem a saber tudo aquilo que neste momento está a viver a equipa do Ajax, os adeptos do Ajax, toda a convulsão interna que se vive no clube, não há nada como, de facto, aceder ao texto detalhado que foi publicado no meu Substack, em tadeia.substack.com, logo no sábado. Fica aqui o link para quem quiser dar lá um salto e ler. Já sabem, é um texto que toda a gente pode ler os primeiros 2 parágrafos, mas depois daí para a frente o texto é particularmente longo, só mesmo sendo subscritor premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Lá está. Quem opta por apoiar a minha atividade como jornalista fora dos grandes grupos de média, tem acesso a coisas que, enfim, todos os outros não têm, e ninguém leva a mal que vocês optem, ou porque não podem, ou porque não querem, ser subscritores premium, mas também é natural que não tenham os mesmos direitos de quem é. Bom, vamos em frente, porque há Q&A, há 2 perguntas para responder, e é já nisso que nos vamos concentrar a seguir. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então responder às vossas perguntas, às perguntas que vocês fizeram o favor de deixar, tanto na caixa de comentários das edições de sexta-feira, e foram 2,
do Futebol de Verdade. Porque é que foram duas? Porque houve edição normal, com Q&A, e houve live. Na sexta-feira é sempre aqui dia de live. Já sabem, sexta-feira, meio-dia e meia, é o dia em que eu estou em interação, em direto convosco, a ler comentários do live chat, a responder a perguntas que me deixam no live chat e, portanto, na última sexta-feira, como acontece sempre, houve duas edições do Futebol de Verdade. À meio-dia e meia arranca a live e depois, quando acaba a live, fica disponível a edição do dia com o Q&A do dia. Portanto, hoje aqui, na edição de segunda-feira, vou responder a perguntas que me tenham deixado na caixa de comentários de qualquer uma destas duas edições de sexta-feira passada do Futebol de Verdade. E deixem-me que vos diga que não houve muitas, não houve muita coisa, está outra vez a cair o número de perguntas. Portanto, meus amigos, estou aqui para vos pedir para deixarem perguntas, para se ligarem no canal, para deixarem o vosso like no programa e já agora para se inscreverem no canal. Não custa nada, é absolutamente gratuito, basta clicar, seguir este link, clicar em cima do inscreve-te aqui e já que se inscrevem, cliquem também, por favor, em cima do sino para ativar as notificações e para serem avisados sempre que houver novos conteúdos no meu canal de YouTube. Bom, mas vamos lá. Sem mais demoras, para a resposta às duas perguntas que selecionei para a edição de hoje do Q&A. A primeira já está a aparecer à vossa frente. Veio do Rodrigo Marques, que, enfim, dá para entender que é adepto do Benfica, tem o emblema do Benfica como foto de perfil, e diz o seguinte, o Rodrigo. Boas, António. Olá, Rodrigo. A próxima semana é muito importante para o Benfica, é sem dúvida. O jogo com a Real Sociedade é uma final. Há muitas dúvidas naquilo que é o 11. A minha questão é, no caso até são duas. Quem faz mais falta no 11 do Benfica? Cockchu ou João Neves? Vejo poucas pessoas a valorizar o crescimento do turco nos últimos jogos. A outra é em relação ao avançado. Acha que Gonçalo Guedes pode ser uma opção viável para ser a referência ofensiva nos próximos tempos? Um abraço para si também, Rodrigo. Muito obrigado pelas perguntas, que são duas, e vou tentar responder aqui a ambas. Ora, vamos começar pela primeira. Enfim, primeiro para comentar a sua afirmação, de que a próxima semana será uma semana, eu não diria decisiva, enfim, na Liga dos Campeões é decisiva. O Benfica, se não ganhar este jogo à Real Sociedade, fica em seríssimos problemas. Tem mesmo que vencer, porque já tem duas derrotas nas primeiras duas jornadas e vai ter agora duplo confronto com a Real Sociedade, que é uma belíssima equipa, tem um Cubo num belíssimo momento, foi eleito o melhor jogador do mês passado na Liga Espanhola, e é uma equipa que vai com certeza criar muitos problemas ao Benfica. Portanto, em termos de Liga dos Campeões, sim, é uma semana que pode ser decisiva para o Benfica, se o Benfica não ganhar. Se ganhar, continuará com certeza na luta. Em termos de época, não diria que seja uma semana decisiva, mas, enfim, é uma semana muito importante, porque se o Benfica hipotecar desde já a continuação na Liga dos Campeões, com certeza que a época vai passar a ser encarada de uma outra maneira. Até porque o Benfica, na última temporada, fez aquilo que fez em termos de Liga dos Campeões. Mas para responder muito concretamente às duas perguntas que me deixa, enfim, quem quiser ler um bocadinho sobre o tema, eu também passei por ele na edição de hoje do Último Passo, e fica aqui o link para quem quiser dar lá um salto, porque falei um bocadinho de todas as equipas principais do nosso campeonato, e o Último Passo é a crónica que todos os dias eu escrevo de segunda a sexta-feira, logo pela manhã, no meu Substack, em tadeia.substack.com, mas vamos então focar-nos aqui especificamente nas duas questões que o Rodrigo aqui deixa. E a primeira tem a ver com o meio-campo. Quem é que faz mais falta, João Neves ou Cockchu? Eu acho que o Benfica vai ter que encontrar uma maneira de jogar com os dois. E digo isto porquê? Vamos lá ver. Cockchu é um jogador particularmente importante em termos de aposta para esta temporada desportiva. Já vi muita gente a dizer que Cockchu está a jogar fora de posição, que devia jogar mais à frente, que, enfim, é um risco, se calhar, excessivo tê-lo ali como um dos dois médios que fazem início de construção na equipa do Benfica. Eu não concordo, deixem-me que vos diga. Acho que a posição para Cockchu, numa equipa com as aspirações do Benfica, uma equipa que quer ser dominadora como é o Benfica, tem que ser aquela. Não dá para jogar com Cockchu a 10, num 4-2-3-1
4-2-3-1, até porque o Benfica depois não é propriamente uma equipa que se vai plantar num 4-2-3-1 clássico, com dois jogadores nas faixas laterais. Isso não vai acontecer. E, portanto, creio que a posição de Cockchu vai ser aquela. Eu não lhe chamo nem primeiro nem segundo médio, porque eu acho que no Benfica o meio-campo joga muito, o meio-campo de Schmidt joga muito. Não há primeiro nem segundo médio, há dois médios, ponto final. E aquilo que vimos, inclusive, já desde a época passada, foi o Benfica sempre a sair com os dois centrais e os dois médios, e depois, à vez, um dos médios baixava. Geralmente nem era para o espaço entre os centrais, era para a esquerda do Otamendi, deixando o Otamendi a zona central. E tanto acontecia com o Enzo Fernandes, como acontecia com o Florentino, como veio a acontecer depois mais tarde com o Chiquinho, como acontece agora às vezes com o Cockchu, às vezes com o João Neves. Mas aquilo que me parece, e depois podem dizer assim, mas então para jogar ali com o Cockchu e o João Neves, o Benfica não tem um trinco, aquele jogador. Mas eu acho que, francamente, cada vez menos as equipas se definem por esse tipo de detalhes. Cada vez menos as equipas se definem por ter aquele médio defensivo que é um cão de guarda clássico, que vai atrás dos... E eu até acho que é um bocadinho injusto olharmos, por exemplo, pelo Florentino e dizermos que ele é esse jogador, porque não é. O Florentino é um jogador muito forte em posse, é um jogador que passa, é um jogador que circula, que faz circular, que mete a equipa a mexer. E nesse aspecto acho que é um concorrente, tanto para Cockchu como para João Neves, como para o próprio Chiquinho, que apareceu bem agora nestes últimos jogos, e pode vir a ser um jogador a ser tido em conta para aquelas posições. Já vejo mais dificuldade, por exemplo, do Benfica jogar com dois médios, sendo João Mário um desses dois médios. Pode ser Orsnes também, embora o Orsnes, pela sua polivalência, possa aparecer um pouco por todo o lado. Portanto, não vi, para ser honesto, não vi o Cockchu crescer assim tanto nos últimos jogos do Benfica. Acho que ele está num nível médio-alto desde o início da temporada. Creio que não será ainda o jogador que os benfiquistas esperam que ele venha a ser, até por causa do investimento brutal que foi feito nele, mas, muito honestamente, não o vejo a crescer assim tanto. Acho que é um jogador que mete uma dose de risco grande desde o início, perde mais bolas no início de construção do que perde o João Neves, por exemplo, é menos seguro, porque arrisca mais nos passos progressivos, e por isso mesmo acaba por introduzir uma dose de risco mais elevada mais cedo no jogo do Benfica. Ele no Feyenoord também aí sim era mais segundo médio, porque aí havia no Feyenoord do Arne Slot havia mais uma hierarquia, em que havia um primeiro médio, um segundo e um terceiro, porque a equipa jogava muito, ora em 4-2-3-1, ora em 4-3-3, e havia um médio mais posicional, um médio mais de transição, que era o Cockchu, e um médio mais de chegada, mas não creio que o Benfica possa adaptar-se a essa ideia. Agora, a questão aqui vai ser sempre e quando me pergunta quem é que faz mais falta, eu acho que o Benfica vai ter que se adaptar à ideia de jogar com os dois. Porquê? Porque Cockchu é um jogador em cima do qual foi feita uma grande aposta, houve um enorme investimento no jogador, e depois João Neves é muito visto como o futuro do Benfica, porque é um jogador seguríssimo, é um jogador de equipa de posse, é um jogador de equipa que mantém a posse, é um jogador que faz rodar a equipa, faz mexer a equipa, raramente perde uma bola, raramente entrega mal uma bola, tem níveis de... E não é daqueles jogadores que só passa para trás e para o lado, não, chega à frente, aparece na frente, e portanto acho que a ideia é mesmo a de conseguir meter os dois. Depois, mais problemático pode ser então agora o que é que se faz com o Orsnes, por exemplo, não é? Porque, tendo em conta a concorrência enorme que o Benfica tem para aquelas três posições de apoio ao ponta de lança, já me parece mais complicado que o Orsnes volte a jogar ali, onde me parece que é, na ideia de Schmidt, parece-me ser a situação ideal para o Orsnes. Porquê? Porque é um jogador que dá à equipa mais capacidade de reação à perda, mais capacidade de pressão mais alta, mais na frente, e a equipa ressente-se um bocadinho da falta do Orsnes ali, mas ali é que a concorrência é mesmo muito grande. E, portanto, depois aquilo que acontece é, afinal de contas, onde é que vai aparecer, então, o Frederic Orsnes? Acaba por ser relegado para a defesa lateral, que não é de todo uma posição que me pareça moldada para ele e para o seu futebol. Pronto, respondendo à segunda parte da sua questão, tem a ver com o Gonçalo Guedes. O Gonçalo Guedes entrou muito bem na segunda parte do jogo contra o Lusitânia. Eu creio que o Gonçalo Guedes, em termos de características, será o jogador que mais se aproxima das características do Gonçalo Ramos.
apesar de ser um jogador mais acelerativo, e se calhar até mais móvel do que era o Gonçalo Ramos. Mas continua a ser um jogador que tem uma boa capacidade de ataque em antecipação ao primeiro poste, boa capacidade de ataque à profundidade, consegue baixar para ligar o jogo, parece-me ser o jogador mais completo de todos aqueles que o Benfica tem para poder fazer aquela posição de ponta de lança. Porquê? Porque Artur Cabral pode ser um jogador útil na resposta a cruzamentos, pode ser um jogador útil em termos de sinalização, mas não é um jogador que dê muito à equipa em termos de pressão, em termos de trabalho sem bola, em termos de capacidade para ligar. Não me parece que seja, apesar de ser ainda assim para ligar, mais forte do que é Musa. É um jogador mais forte para receber de costas e tabelar com os médios. Musa é um jogador mais físico, se calhar mais forte em termos de pressão, se calhar mais forte em termos de capacidade física, mas lá está, não tão técnico, não tão inteligente nas movimentações. Tem que ser, é que me parece ser mesmo uma carta fora do baralho. Portanto, eu acho que... tendo o Schmidt, como vai ter com certeza dificuldades para encaixar o Gonçalo Guedes naquela linha de três apoiantes do ponta de lança, porque há Di Maria, porque há Neres, porque há Rafa, porque há Orsnes, que nem estamos a contar com ele, porque há João Mário, enfim, há muita gente para jogar naquelas três posições. Vai ser difícil meter ali o Gonçalo Guedes, é muito provável que ele apareça algumas vezes como ponta de lança, e vou dizer mesmo, não me surpreenderia que isso viesse a acontecer já no jogo contra a Real Sociedade. Vamos a ver, não sei qual é a condição física do jogador, se ele já tem futebol para pelo menos 60 minutos ao mais alto nível, porque uma coisa é jogar 45 minutos contra o Lusitânia dos Açores com o jogo com o Benfica em vantagem, outra coisa é entrar de início para um jogo de Liga dos Campeões contra a Real Sociedade. Enfim, não é de todo o mesmo nível de exigência. Portanto, vamos esperar para ver, mas creio que vai ser muito por aí que o Gonçalo Guedes acabará por ser útil ao Benfica de Roger Schmidt nesta temporada, o que vai também, de certa forma, moldar muito aquilo que são as condições da equipa e aquilo que vai ser o futebol da equipa. Pronto, muito obrigado, Rodrigo, pela sua pergunta. Vamos passar para a segunda questão de hoje. E a segunda questão de hoje é a questão que me vem do meu Discord, do meu servidor de Discord. E ao servidor de Discord acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Fica aqui o link para poderem fazer a vossa inscrição no meu Substack. Podem fazer a inscrição gratuita, se acharem que não devem ou não podem contribuir para o meu esforço de manter o jornalismo fora dos grandes grupos de média. Enfim, os subscritores gratuitos têm, pelo menos, garantem que recebem pelo menos o início dos textos no vosso e-mail e deixam de depender de todo dos algoritmos das redes sociais. Mas se quiserem apoiar o meu esforço, então, ou se quiserem receber todos os artigos, ou se quiserem entrar no meu canal de Telegram, ou se quiserem entrar no meu servidor de Discord, ou se quiserem receber as edições do Futebol de Verdade Flash quando elas são libertadas logo a seguir aos jogos dos candidatos ao título, ou se quiserem ler todos os artigos, inclusive os que lá estão no arquivo, enfim, o que têm que fazer então é uma subscrição premium. Custa-vos 5 € por mês ou 50 € por ano, se quiserem aproveitar a borla dos 2 meses para quem se compromete durante um ano com o meu jornalismo e faz uma subscrição de mais longa duração. Já está à vossa frente a pergunta que selecionei, entre as que ficaram na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor do Discord, veio do Guilherme Pereira. Muito obrigado, Guilherme, pela sua pergunta. E pergunto ao Guilherme o seguinte: bom dia, António. Vai sair em breve a nova versão do Football Manager. Este jogo, inicialmente apenas uma brincadeira, tem-se convertido numa fonte de dados brutal. Deste jogo saíram já treinadores para o mundo real, como Will Steele, do Reims. Jogadores de promessa, como Schjelderup ou Fresneda, que eram estrelas do último jogo, etc. Devido à uniformidade de critérios dos numerosos olheiros do Football Manager, hoje temos uma base de dados sólida praticamente com todos os jogadores profissionais do mundo. Qual o futuro que vê para este jogo? Poderá ser realmente uma fonte de informação principal para o futebol? Será tão confiável como os fãs alegam? Haverá mais casos como o Will Steele? Bom, tantas perguntas, Guilherme. Enfim, falar aqui de futebol... Eu sou do tempo ainda do... Já nem é do Championship Manager. Eu comecei a jogar estas coisas ainda no ZX Spectrum, que os mais velhos de vocês lembrar-se, havia uma coisa que se chamava Match of the Day.
que era basicamente com equipas inglesas, dava para fazer. Era um jogo muito básico, isto estamos a falar de anos 80, portanto era uma coisa muito, 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 muito básica. Lembro-me perfeitamente que bastava... Subíamos o prémio de jogo à equipa e podíamos estar a liderar uma equipa da quarta divisão, que ganhávamos na mesma ao Liverpool. Os jogadores com o prémio de jogo aumentado ganhavam sempre. O jogo depois, enfim, apareceu mais tarde o Championship Manager, que é a versão original do atual Football Manager. E o Championship Manager era uma coisa que me fazia perder muitas, muitas horas. Eu, enfim, cheguei a ser um bocadinho addict do Championship Manager. Depois do Football Manager, houve uma altura em que a primeira vez que me tornei freelancer em 2006 e trabalhava em casa, como trabalho agora, já tinha dois computadores geralmente em cima da mesa, um a correr o jogo e outro a trabalhar. Porque aquilo, enfim, eu sempre fui muito de jogar. Eu fazia já na altura planos de treinos, enfim, tomava notas em cadernos de tudo e mais alguma coisa, ia fazer a observação de adversários, enfim, tudo e mais alguma coisa, era muito meticuloso a jogar e depois tomei uma decisão um dia que foi, epá, não dá porque isto está-me a roubar anos de vida, está-me a roubar horas de vida. E, portanto, essa é a parte, o jogo é tão bom que é viciante, de facto. E pode ser perigoso para quem... Eu sei de casos de pessoas que se divorciaram por causa do Football Manager, porque aquilo era de tal maneira opressivo que lhes roubava o tempo que eles tinham para a vida pessoal. E, portanto, a coisa pode ser muito perigosa. Agora, há ali um trabalho extraordinariamente meritório, há sem dúvida nenhuma. Eu confesso, comprei o jogo há 2 anos. Nunca o usei como base de dados, porque eu acho que, enfim, interessa-me pouco saber qual é a nota que os jogadores têm neste ou naquele parâmetro. Interessa-me mais ver dados concretos, que estão já disponíveis também nas bases de dados das principais casas que fazem esse tipo de análise estatística dos jogadores dos principais campeonatos. Depois, enfim, não consigo chegar tão longe como chegaria pelo Football Manager, mas também, francamente, não creio que o Football Manager possa ser, sobretudo para quem faz trabalho jornalístico ou para quem faz trabalho de scouting, possa ser uma base assim tão fiável. Não creio que seja assim tão fiável. Agora, que é verdade que é possível passar de um universo para o outro com alguma fiabilidade, é. E quem quiser saber mais sobre o fenómeno Will Steele, fica aqui também o link para quem quiser ler. Eu aqui há tempos, enfim, já há uns meses, ainda durante a época passada, escrevi sobre o Will Steele e a sua aventura no Stade Reims e aquilo que é a sua passagem de adicto do Football Manager para treinador profissional. Aliás, é uma coisa que runs in the family, que está na família Steele, porque o irmão também é profissional da área. Portanto, desejo muito boa sorte a todos os fãs do jogo. Há muitas histórias muito interessantes à volta do jogo, desde aquela famosa edição, creio que era de 2001, 2002, com o Tom Madeira e com aqueles jogadores fictícios que foram sendo criados e que depois toda a gente já sabia quem eram e que, tendo esses jogadores, acabava por ser um passaporte para o sucesso. Hoje em dia está uma coisa muito mais profissional, está uma coisa muito mais em linha com a realidade, mas está uma coisa também muito mais opressiva do meu ponto de vista e eu, enfim, como antigo, nunca cheguei a ser adicto, mas acho que fui mesmo... Perdia muitas horas com o jogo e deixei de pura e simplesmente olhar para ele, porque eu acho que ele é perigoso de tão bom que é. Isto, enfim, eu não estou aqui a desaconselhar que joguem, acho que sim, acho que devem fazê-lo, mas estou ao mesmo tempo a fazer o elogio do jogo, porque o jogo é tão bom que vos pode entrar. Eu às vezes estava, quando jogava, ia-me deitar e estava a imaginar conferências de imprensa que tinham a ver com aquela vida alternativa. Porquê? Porque, enfim, aquilo é de facto muito, muito, muito atraente e muito interessante e acaba por entrar-nos no sangue enquanto se está a jogar. Mas fico feliz de saber que vem aí a nova versão e se calhar sou menino para comprar e para dar lá um saltinho para perceber como é que está o jogo. Este de há 2 anos que eu comprei estava já muito diferente, já era muito difícil de jogar.
E eu ainda sou do tempo em que basicamente era só fazer o 11 e pôr e tal, e as transferências, enfim, eram relativamente fáceis. Depois, esta última versão que cheguei a experimentar, e eu tinha esse vício de pegar em equipas sempre no escalão mais baixo para tentar levá-las à vitória na Liga dos Campeões, o que não era fácil, naturalmente. Mas já havia um grau de sofisticação que tornava a coisa mais complicada. E, portanto, neste momento, creio que será ainda mais sofisticado, mas sou rapaz para dar lá um salto e para ir ver. Bom, já sabem, deixem-me perguntas na edição de hoje do Futebol de Verdade para poderem ser respondidas no Q&A de amanhã, terça-feira, e, além disso, podem ficar por aí, porque vem já aí a reposição da edição de ontem do Futebol de Verdade Flash, com toda a súmula da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Esta semana fiz de maneira diferente, em vez de fazer edições para cada um dos jogos, fiz uma edição com um apanhado de todos os jogos desta terceira eliminatória da Taça de Portugal, que é precisamente a primeira em que entram em ação as equipas da Primeira Liga. E, portanto, muitas vezes também a aparecerem com equipas muito longe daquelas que são as equipas habituais. E já vamos passar ainda assim de forma um bocadinho mais detalhada sobre os jogos de sexta-feira e sábado que colocaram em campo as equipas do Benfica, do Flóculo Porto e do Sporting. Para já, dizer-vos que houve, para já, 4 equipas da Primeira Liga que já foram eliminadas. O Rio Ave que caiu frente ao Torriense, da segunda Liga. O Moreirense, que foi eliminado pelo Paredes, do Campeonato de Portugal. Portanto, uma equipa do quarto escalão a eliminar uma do primeiro escalão. O Chaves, que perdeu nos penaltis contra o Canelas, da Liga 3. E o Farense, que foi afastado pelo Vilaverdense, da Liga 2. Portanto, 4 equipas do primeiro escalão já eliminadas. Vamos a ver ainda o que é que vai acontecer quando se jogar o Camacha-Famalicão, porque ainda há uma das equipas da Primeira Liga que não entrou em campo. O Famalicão não conseguiu aterrar na Ilha da Madeira para poder jogar com o Camacha. Ainda assim, eu tinha-vos dito aqui na sexta-feira que muito provavelmente iríamos estar a falar de 3 ou 4 quedas de equipas da Primeira Liga nesta eliminatória. Foram ainda assim menos do que na entrada em ação da Primeira Liga da época passada, quando foram eliminadas 7 equipas da Primeira Liga. O Paços de Ferreira, o Santa Clara, o Portimonense, o Rio Ave, o Boa Vista, o Marítimo e o Sporting, que na altura caiu perante o Varzim da Liga 3. Não foram estas as únicas surpresas desta eliminatória da Taça de Portugal. Houve ainda mais 5 casos de eliminações de equipas por formações de escalões inferiores. O Aves, que é o líder da Liga 2, foi afastado pelo Domiense, do Campeonato de Portugal. O Marco, do Campeonato de Portugal, foi eliminado pelo Atlético da Malveira nos penaltis. O Atlético da Malveira é, para já, a única equipa sobrevivente dos distritais na Taça de Portugal. Além disso, o Amarante, do Campeonato de Portugal, eliminou a Académica, da Liga 3, e o Serpa, do Campeonato de Portugal, eliminou o Pero Pinheiro, da Liga 3, nos penaltis, mas fora de casa, e o Vitória Futebol Clube, de Setúbal, que está no Campeonato de Portugal, foi ganhar fora ao Leixões, da Liga 2, eliminando nas grandes penalidades. Foram, portanto, estas as maiores surpresas de uma eliminatória, que teve ainda assim os seus tombos gigantes. Mas vamos olhar caso a caso para os 3 jogos de Benfica, Flóculo Porto e Sporting. Não passo pelo Braga porque já se jogou na quinta-feira. Jogos esses que foram disputados na sexta e no sábado. Todos ganharam e os golos sofridos foram sempre de penalti. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, se o Braga já tinha eliminado o Rebordosa logo na quinta-feira, em jogo que foi antecipado, aliás, todos eles foram antecipados, um para quinta, 2 para sexta e um para sábado, os jogos dos 4 principais candidatos a ganhar qualquer prova em Portugal. Na sexta-feira tivemos então Benfica e Flóculo Porto, e o primeiro a entrar em campo foi o Benfica, que foi ganhar fora de casa por 4-1 ao Lusitânia dos Açores. Roger Schmidt fez 5 alterações ao 11 que tinha jogado contra
o Estoril, trocou de guarda-redes, Trubin por Samuel Soares, não fez jogar Otamendi, que tinha acabado de chegar da América do Sul, onde tinha alinhado pela seleção da Argentina, entrou em jogo Morato, entrando para o lado esquerdo dos centrais, mantendo-se António Silva do lado direito. Além disso, trocou os laterais esquerdos, mas utilizou os dois. Jurasek tinha sido titular contra o Estoril, deu a vaga a Bernat, mas depois voltou a entrar também na segunda parte, deixando por isso dúvidas relativamente àquele que vai defrontar a Real Sociedade na Liga dos Campeões a meio da semana. Saiu do 11 Florentino para o regresso de João Neves, que fez dupla de médios com Chiquinho, e trocou ainda David Neres por Artur Cabral, fazendo jogar Tengsted sobre o lado esquerdo do ataque. Ora, o Benfica teve um início de jogo tranquilo, marcou 2 golos relativamente cedo. O primeiro num belo golo de calcanhar de João Mário, que esteve bem, apareceu bem no jogo. Parece que quando o nível dos adversários baixa, João Mário também, naturalmente, como acontece com todos, acaba por aparecer melhor. Da mesma forma, participação no lance do golo de Orsnes, que surgiu como lateral direito e me parece melhor como lateral direito do que como lateral esquerdo. Consegue dar mais largura. Esteve também na origem, embora, enfim, grande parte do trabalho tenha sido feito depois por Tiago Gouveia do lance do quarto golo, mas deu sempre largura, conseguiu cruzamentos, conseguiu meter a bola na área, como foi o caso neste primeiro golo marcado por João Mário, com um belo toque de calcanhar. Depois, nota ainda para o segundo golo, a fazer o 2-0 para o Benfica, e o jogo praticamente resolvido, quando o Chiquinho descobriu no momento exato a saída de Rafa, a desmarcação de Rafa, coloca-lhe a bola de maneira a que ele se isola frente ao guarda-redes, e Rafa depois também muito tranquilo a fazer o golo. Aliás, 2 dos golos do Benfica foram assim, foram lances com o jogador na cara do guarda-redes. Foi também o terceiro de Artur Cabral, estreia de Artur Cabral a marcar pelo Benfica. Não fez uma boa exibição o ponta de lança brasileiro, que chegou da Fiorentina, marcou, no entanto, o seu primeiro golo, mas antes disso ainda vimos o Lusitânia reduzir de grande penalidade num lance imprudente de Orsnes, que acertou com o cotovelo na cara de um adversário dentro da área, no seguimento de um canto. O 2-1 parecia ainda assim que podia permitir uma segunda parte mais dividida, mas não foi isso que aconteceu. O Benfica também, é verdade, que melhorou para a segunda parte com a entrada de Gonçalo Guedes. O Gonçalo Guedes só tinha feito 5 minutos no jogo contra o Estoril, fez agora toda a segunda parte, entrou bem, mostrou-se, é ele que assiste Artur Cabral para o lance do 3-1, por exemplo. Jogou a partir da esquerda do ataque, onde estava Tengsted na primeira parte, muito melhor do que o jogador que foi titular, mas a deixar aqui muitas dúvidas sobre qual será a melhor solução. Até porque aquele trio de apoio ao ponta de lança do Benfica é um trio onde há muita concorrência, onde Roger Schmidt, mais cedo ou mais tarde, vai ter que incluir Orsnes para ganhar ali alguma capacidade de pressão, alguma capacidade de reação à perda, e, portanto, isso faz com que só sobrem ali 2 lugares, se Orsnes de facto para lá passar, só sobram ali 2 lugares que estão a ser disputados por Di Maria, por David Neres, por Rafa, por agora também Gonçalo Guedes, por João Mário, portanto, muita gente a lutar por aquelas 2 posições, e se calhar mesmo a melhor solução acabará por ser a passagem de Gonçalo Guedes para a posição de ponta de lança, onde Musa ainda assim tem sido quem mais tem convencido na equipa do Benfica. Mas não foi isso que aconteceu. Artur Cabral marcou o seu primeiro golo. Admito que possa vir a ser titular contra a Real Sociedade. Aliás, acho que contra a Real Sociedade, e vamos esperar ainda pelo dia do jogo, mas há a hipótese Artur Cabral, há a hipótese Gonçalo Guedes e há a hipótese Musa. São as 3 opções que me parece que Schmidt estará a encarar para a posição de ponta de lança. 4-1 ainda depois para o Benfica, um grande golo de Tiago Gouveia, com um drible em cima de André Amaral, depois de ser lançado por Orsnes, correu meio campo para fechar com chave de ouro a exibição do Benfica. O Benfica fez um jogo utilitário, 5 alterações, já o tinha dito, em relação ao 11 que tinha defrontado o Estoril. Ainda assim foi, dos 3 grandes, aquele que menos mudou nesta partida da Taça de Portugal. Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora, na sexta-feira, ao final do dia, foi a altura de se jogar o Vilar de Perdizes Flóculo Porto. Foi dos 3 jogos o menos interessante e, claramente, porque foi aquele em que houve menos réplica dada pela equipa dos escalões secundários. O Vilar de Perdizes praticamente não chegou perto da baliza do Flóculo Porto, que foi defendida por Cláudio Ramos, como é habitual nas partidas das taças em Portugal, e Sérgio Conceição fez, aliás, 7 alterações relativamente ao 11 que tinha alinhado na última jornada do campeonato. Trocou o guarda-redes, e aliás todos os 3 grandes trocaram o guarda-redes, saiu o Diogo Costa para a entrada de Cláudio Ramos, depois David Carmo, que estava castigado por ter sido expulso na última partida, cedeu a posição a Fábio Cardoso, que voltou a formar assim dupla com Zé Pedro no centro da defesa. Não jogou o Wendel como lateral esquerdo, apareceu na posição, e essa foi a grande surpresa da noite do Flóculo Porto, apareceu André Franco e saiu-se muito bem. Já vou falar um bocadinho sobre isso também mais à frente. Depois, daí para a frente, não jogaram também a Romário Baró, voltando Galeno ao 11 para jogar sobre a esquerda, Alan Varela e apareceu Gruites, cada vez mais uma carta fora do baralho, por falta de dinâmica perante aquilo que tem sido o contributo dos outros jogadores para a zona central do meio-campo, sobretudo dinâmica ofensiva, e trocou ainda Sérgio Conceição, os 2 homens da frente, Taremi e Evanilson, de início, a cederem as posições a Dani Namazo e a Fran Navarro. Ora, a grande surpresa do 11 do Flóculo Porto foi mesmo a colocação de André Franco como lateral esquerdo, ou se quisermos chamar-lhe como falso lateral esquerdo. Porquê? Porque tal como já vinha sucedendo de forma persistente com o Wendel, quando ele joga naquela posição, e até para aproveitar o facto de lá estar Galeno mais à frente, aquilo que o Flóculo Porto faz cada vez mais é meter o lateral esquerdo a jogar muito por dentro. E, assim sendo, André Franco é um jogador que pode perfeitamente desempenhar a posição. Vamos lá ver, o nível do adversário não era muito forte, mas ainda assim foi a boa surpresa da equipa do Flóculo Porto o desempenho de André Franco a partir da posição do lateral esquerdo, mas a aparecer a jogar muito por dentro. Aliás, ele está nos 2 golos com que os Dragões resolveram a partida. Marcou o primeiro, num belíssimo remate à entrada da área, a colocar a bola mesmo junto ao poste da baliza do Vilar de Perdizes, e depois é ele que faz a assistência para o segundo, lançado por Dani Namazo, em direção à linha de fundo. De lá faz o cruzamento para um cabeceamento pouco ortodoxo, mas eficaz, de Evanilson, a fazer então o 2-0 na segunda parte. O jogo não teve, tal como já vos disse, muitos outros motivos de interesse. O Vilar de Perdizes praticamente não chegou à baliza do Flóculo Porto, foi de sentido único e, aliás, por isso mesmo também, dos 3 grandes, o Flóculo Porto foi o único que conseguiu manter a baliza a zeros. Ainda que, tal como já vos tinha dito, tanto o Benfica como o Sporting só tenham sofrido golos através de grandes penalidades que se seguiram a momentos de alguma desorientação ou de alguma imprecaução de jogadores seus. Ainda assim, tal como aconteceu com o Benfica, vitória justíssima também do Flóculo Porto, a seguir em frente na Taça de Portugal. Futebol de Verdade com António Tadeia. O último dos 3 grandes a entrar em ação foi mesmo o Sporting, e o Sporting tinha pela frente o adversário aparentemente mais fraco, porque era uma equipa dos distritais, o Olivais e Moscavide, e por isso mesmo também Ruben Amorim foi quem mais mexeu no seu 11. Trocou 9 jogadores, manteve apenas 2 elementos que tinham estado na última jornada do campeonato. Foram eles Pedro Gonçalves e Edwards, embora Pedro Gonçalves tenha aparecido numa posição estranha e, ao que me parece, inédita. Apareceu como ala esquerdo no 3-4-3 do Sporting, naquela que costuma ser a posição geralmente ocupada por Nuno Santos. Mas vamos então às trocas. Não jogou Adão, o guarda-redes, apareceu Israel. Depois trocou Ruben Amorim os 3 de trás. Diomande, que estava castigado porque tinha sido expulso no jogo contra o Aroca, cedeu a posição ao regresso de Santos Justo, primeiro jogo de Santos Justo depois da lesão sofrida ainda na época passada contra a Juventus. Notou falta de ritmo, como é evidente, mas pelo menos parece ter cumprido minutos, somado minutos, tem que ganhar ritmo para vir a ser opção, sobretudo quando Diomande acabar por ter que se ausentar para jogar a CAN, lá para janeiro e fevereiro. Saiu Coates e apareceu Neto, e o Sporting, sendo quase sempre a falta
de Coates no plano não só da liderança, como também da tranquilização, e não apareceu Inácio, apareceu Mateus Reis. Depois, à direita, não estava Gaio, apareceu Fresneda. Tem sido muito pedido pelos adeptos do Sporting, o lateral espanhol. Voltou a não estar bem. Teve uma primeira parte difícil. É dele que nasce o lance da grande penalidade que permitiu ao Olivais e Moscavide colocar-se em posição de vantagem. Acaba por acertar um pontapé no calcanhar de um adversário, denotando ali alguma falta de cuidado para disputar uma bola dentro da área, e depois, do ponto de vista ofensivo, nunca acabou por dar à equipa aquilo que ela pedia. Aliás, olha-se para o 11 do Sporting, e até tendo em conta aquilo que Ruben Amorim disse no final, fica-se com a ideia de que o treinador do Sporting talvez não quisesse jogar neste sistema, neste 3-4-3. Talvez a ideia fosse entrar com 4 atrás, neste caso Fresneda, Santos Justo, Luís Neto e Mateus Reis como lateral esquerdo, mas que o facto de o Olivais e Moscavide ter aparecido com linha de 5 atrás acabou por forçar o Sporting também a adaptar-se, e então quem apareceu como ala esquerdo foi Pedro Gonçalves, que provavelmente nos planos do treinador seria uma espécie de médio esquerdo, tal como foi, por exemplo, quando o Sporting teve que jogar em 4-4-1 contra o Oroca. Mas voltemos às alterações. Meio-campo, não jogaram Yulman e Morita para entrarem Essugo e Daniel Bragança. Essugo continua a mostrar-se curto para aquilo que são os interesses da equipa principal do Sporting. Mal no capítulo do passe, mal no domínio, na recepção, acaba por mostrar, do meu ponto de vista, falta de rotinas e falta de jogo. Precisava de jogar mais, e não é claramente a este nível que o poderá fazer. E depois, ainda, além disso, não esteve Nuno Santos, entrou no 11 Trincão, sendo que Trincão jogou mais dentro, e quem esteve aberto na esquerda foi Pedro Gonçalves, e não apareceu o Gyökeres, e o ponta de lança foi Paulinho. Já vos disse que o Sporting viu-se a perder muito cedo, o tal penalti cometido por Fresneda. É verdade que o Olivais e Moscavide não voltou a chegar perto da baliza de Franco Israel, mas o Sporting, durante o jogo, a demonstrar alguma displicência de alguns jogadores, também alguma incapacidade para finalizar as muitas situações de golo que mesmo assim foi criando. Na primeira parte, Pedro Gonçalves e Trincão fizeram a bola bater na barra da baliza do Olivais e Moscavide, mas o empate só chegou mesmo no final, num penalti cometido sobre Edwards, que o próprio Edwards transformou. Depois, na segunda parte, com a entrada de Gianni Catamo para o lugar de Fresneda, o Sporting melhorou bastante. Gianni Catamo foi um safanão no rendimento da equipa, sempre a usar o pé esquerdo para sair do lado direito para dentro. Viram-se algumas boas iniciativas também. Trincão tentou sempre ligar-se ao jogo, mas parece estar a atravessar um momento complicado de confiança, mas o Sporting acabou por fazer valer a sua natural superioridade. Marcou o 2-1 por Gianni Catamo, numa boa jogada de Paulinho, que Edwards voltou a fazer levar a bola à barra, e depois Gianni fez o golo na recarga, e por fim fez o 3-1 já no período de compensações, numa arrancada de Trincão, que passou por Gianni Catamo à linha de fundo, e Bragança a marcar de baliza aberta, já sem guarda-redes pela frente. Foi também uma vitória normal do Sporting, os números foram até curtos, mas não deixou de mostrar alguma dificuldade do Sporting, sobretudo até ao momento em que se colocou em vantagem. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30,